Pessoal, esse vídeo vai tratar de um assunto um pouco polêmico, certo? Mas a minha ideia aqui é apresentar para vocês o que seria a temperatura ideal para data centers. Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas, inclusive o que é considerado um data center aqui nesse vídeo. Então, em relação ao conceito genérico de data center, ou centro de processamento de dados, né? Em algumas empresas até hoje se chama CPD, termo bastante antigo, né? Da época dos mainframes. Mas, genericamente, são instalações físicas ou ambientes previamente projetados para centralizar servidores, equipamentos de rede, storage, equipamentos de armazenamento e de processamento de dados, além de outros serviços de tecnologia da informação de organizações diversas. Então isso aqui é um conceito bem genérico. Um segundo conceito muito usado também é a sala dos servidores. Dependendo do tipo de negócio que está se falando aqui, pode ser onde ficam os equipamentos de comunicação, no caso de provedores, mas no caso de empresas normalmente vai se ter um hardware baseado em PC, normalmente vão ter storages, vão ter equipamentos de rede, então equipamentos ativos de rede. Beleza. Então, características comuns, independente da nomenclatura. O funcionamento deve ser ininterrupto, ou seja, todo dia, 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Então a ideia é que não pare nunca. O tempo de disponibilidade do serviço é crítico. Então uma parada mesmo que programada é crítica. E uma parada não programada, então, é um caos. Por quê? Porque a dependência da produção das corporações passa por serviços, equipamentos que estão nos data centers. Então, a funcionalidade desses equipamentos depende da tolerância às condições climáticas. Então, nós vamos ver o que seriam essas condições. Então, primeira coisa que se espera de onde vão ter equipamentos que têm essas tolerâncias baixas, né, para variações de condições climáticas, são ambientes controlados, com condições, né, controlados, climatizados, protegidos, tanto para acesso físico como fornecimento de energia. Mas o meu foco aqui, nesse momento, é tratarmos de temperatura. Claro que a umidade é complementar, né? Mas o foco é a temperatura. Então, vou ter um exemplo aqui. Isso aqui é um data center. Isso aqui é um data center. Ó, tem aqui um ar-condicionado, tem aqui um no-break, eu tenho um rack, eu tenho um ambiente específico para isso. Tá bem? É uma sala de servidores ou é um data center? A nomenclatura pouco importa. Quem está acessando de fora aqui, o nosso usuário acessando de fora, ele enxerga isso aqui de forma transparente. Certo? Então, guardem esse conceito aí. Em relação a questões fundamentais aqui de funcionamento do data center, está a temperatura. Então, dentro dessa questão, nós temos, junto a isso, a questão da umidade. Então, existem restrições para os equipamentos em relação à umidade. Por exemplo, eu estou aqui numa cidade extremamente úmida, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a umidade tem suas vantagens em relação a algumas coisas e prejuízos em relação a outras. Então, o caso de umidade alta aqui tem um problema de oxidação de equipamentos, certo? Que estão expostos ao clima, que é prejudicial. Okay? Então, o projeto de um data center vai depender da escala, do tipo de aplicação e dos recursos tecnológicos e financeiros disponíveis ou necessários. Então, se eu tenho dinheiro infinito e eu tenho os recursos tecnológicos, eu consigo montar um data center que eu não vou me preocupar.
mas isso não é a realidade de todo mundo. Então, conceitualmente, uma sala de servidores, olha só, uma sala de servidores que contenha apenas um servidor e que atenda serviços ininterruptos, eu estou chamando aqui de data center. Então, quando a gente pensa em data center, né, principalmente as pessoas um pouco mais leigas, olha um data center, imagina um data center do Google, certo? Data center do Facebook. Não necessariamente, certo? Mas é o seguinte, né? A sala é minha, eu posso chamar do que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de data center? Cara, se eu tiver de bom humor, sim, né? Isso aqui é um data center. Ele atende 24/7. Mas olha, sério. E agora tem coisa pior. Isso aqui é um data center? Isso aqui não é incomum, pessoal. Olha só. Isso aqui é um exagero, certo? Mas isso não é incomum. De se usar a pior sala possível dentro de um prédio para colocarmos equipamentos de comunicação ou até mesmo servidores com acesso dificultado, com problemas de climatização, de fornecimento de energia, porque não se enxerga esses equipamentos como se fossem algo importante. Isso é, infelizmente, né, acontece. Bom, então sim, falando um pouco sobre a questão de sistemas de ar-condicionado, né, que são os mais comuns em data center. Normalmente de qualquer escala, certo? Mas existem outros tipos, né, claro, para data centers de exceção, vamos dizer, de grande porte, alguns baseados em água, baseados em diversas outras tecnologias. Então, os sistemas de ar-condicionado que são usados em data centers, de grande porte, né, possuem características específicas para funcionamento em regime 24/7 365. Além de recursos de balanceamento e monitoramento. Eu não estou falando desse cara aqui. Esse aqui não me preocupa, certo? Por quê? Porque esse tipo de equipamento aqui, um ar-condicionado de precisão, um cluster de ar-condicionados, usando uma série de recursos tecnológicos, isso aqui está na casa dos milhões de reais, certo? Isso vai funcionar, tranquilo, sem problema. Então isso é a realidade de pouquíssimas empresas. A grande maioria utiliza sistemas de ar-condicionado domésticos, certo? Que se usa em casa. E temos que ficar felizes aí porque um grande número de data centers nem sequer tem um ar-condicionado em condições de uso, realmente refrigerando, não só ventilando, por exemplo. Bom, então esses equipamentos comuns, tais como splits, né, não são, olha só, não são fabricados para suportar um regime de trabalho 24/7 365. Eles não são feitos assim, eles não são construídos para isso. Então o nível de confiabilidade será bastante reduzido quando esse equipamento ficar continuamente em funcionamento, que é o caso de um data center. Eu não vou desligar na madrugada um data center. Eu tenho uma loja, eu tenho um split, passo o dia inteiro ligado, mas não a noite toda ligado. Certo? Então, outro fator importante, a área a ser climatizada e a carga térmica do ambiente, entre outros aspectos, certo? Devem ser aplicados ao cálculo da potência do aparelho a ser usado. Isso aqui muitas vezes é deixado de lado. Se calcula de cabeça, bota aí um ar-condicionado de 30.000 BTUs, vai dar. Tu tem que fazer cálculos para isso. Okay? Às vezes tu superestima o ar-condicionado. E muitas vezes tu subestima, que é muito pior. Então um aparelho subestimado, que tenha baixa capacidade, ele necessitará de um esforço maior para entregar a mesma temperatura do que um aparelho com maior capacidade. Isso é óbvio. Então, se eu precisar de um ambiente com um ar-condicionado de 18.000 BTUs e eu colocar um de 9.000 BTUs e eu botar a mesma temperatura para os dois, certo? Digamos, eu bote 25 graus para os dois.
O de 18.000 vai trabalhar folgadamente, enquanto o de 9.000 vai trabalhar provavelmente no seu máximo. Isso corresponde ao tempo de vida útil desses caras. E a gente está falando aqui de um data center que funciona continuamente. Então esse maior esforço, né, esse maior esforço de um equipamento de baixa capacidade pode ser lido como uma redução drástica no tempo de vida útil do aparelho. Sem contar uma coisa importantíssima aqui, né? Sem contar o custo, porque vai consumir mais energia para entregar a mesma temperatura. Vamos lá. Então, ok. Qual é a temperatura? Existem recomendações sobre quais temperaturas seriam necessárias para manter o tempo de vida útil dos equipamentos. Aqui falando dos equipamentos que vão ser atendidos pelo ar-condicionado. Mas também o ar-condicionado. Ok? Então a temperatura recomendada é dependente do tipo de equipamento. Por exemplo, um HD, memória, processador. Existem especificações de temperatura para cada um desses caras aqui. O que diz essas temperaturas? São os limites onde esses equipamentos trabalham de forma a não apresentar falhas. Acima de uma temperatura ou abaixo dessa temperatura, esses caras aqui podem apresentar falhas. Isso o fabricante define. E isso pode causar, então, paradas no serviço. E o serviço, leia-se aqui, a empresa ficar parada porque o sistema está fora. Então, a primeira ideia é assim, ó, vamos colocar o ar-condicionado aí na temperatura mais baixa configurável no aparelho. Por quê? Temperatura mais baixa é melhor. É verdade isso? Vou fazer o seguinte questionamento aqui. Se eu pegar o computador, meu computador em casa, e eu botar a temperatura de 15 graus, o meu jogo vai funcionar mais rápido? O meu processamento de cálculo vai funcionar mais rápido? Não vai funcionar, cara. Certo? Agora, uma temperatura acima do limite vai causar problemas? Sim, isso vai acontecer. Então eu tenho que achar um meio termo. Eu tenho que achar um meio termo aqui. Certo? Então vamos chegar lá. Então assim, caso o projeto de climatização seja correto, a temperatura configurada no aparelho será entregue no ambiente. Sem problema. Se houve aqueles cálculos todos, está dimensionado da forma correta, sem problema. Agora, se não tenha sido feito um projeto correto, o aparelho de ar-condicionado, que está fazendo a climatização, vai trabalhar de forma constante, a plena capacidade, para tentar entregar a temperatura. E aí o efeito vai ser um alto custo, e em breve esse aparelho não estará mais em funcionamento. Em muitos casos, os data centers têm apenas um aparelho de ar-condicionado. A sala de servidores tem um aparelho. Que é completamente errado, né, pessoal? No mínimo tem que ter dois. Mesmo que tenha um desligado. Que quando um tiver problema, tu liga o outro. Ou tu fazer um balanceamento manual. Olha, segunda, quarta e sexta, eu vou ligar um dos aparelhos. Na terça, quinta e final de semana, eu vou deixar o outro aparelho ligado. Bom, já é melhor que nada. Tu já tem pelo menos uma redundância. Ok? Bom, como é que se descobre, então, essas temperaturas aí? Alguém deve fazer isso aí, né? Realmente, alguém faz isso. Esse ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, publica guias de recomendações para climatizações de data centers. Então, isso é periódico, né? A última está de 2021, recomendação. O que eles fazem basicamente? Definem 4 classes de data centers. Então, essas classes aqui são de acordo com a densidade, de acordo com o tamanho, o tipo de uso. Os mais comuns aqui seriam A1 e A2, certo? Seriam salas de servidores comuns. Para data centers de alta densidade, tipo Google, eles existem aqui uma classe H, certo? Então eles sugerem recomendações,
que é o melhor caso, e as permitidas, que é o mínimo que tem que se fazer. Então, a última recomendação de 2021 já está disponível nesse link aqui, certo? Ela é aberta. Vocês podem depois consultar. Se procurarem AshRay no Google, vão achar facilmente aí. Então, importante, né? É uma recomendação. Não é regulado por nenhuma legislação, lei, nada disso, ok? Bom, o que temos então nessa recomendação? Seriam as temperaturas recomendadas e permitidas. Então, assim, para data centers de alta densidade, chamadas classes H1, recomendado de 18 a 22 graus a temperatura. E permitida seriam temperaturas de 5 a 25 graus. Então isso aqui é o ideal. Isso aqui é o mínimo. Mínimo aceitável. Olha o que está aparecendo aqui, pessoal. Isso aqui são data centers de alta densidade. Quer dizer, se eu botar 25 graus, ainda estaria dentro do limite? Sim. Olha só, sim. Vocês estão vendo aqui alguma coisa com 16 graus? Não, não tem. Certo? Permitido aqui, isso aqui o cara vai botar alguma coisa na rua. 5 graus ainda, complicado, né? Um gelo. Para outros tipos de data center, que são as classes A1 e A4, aqui estamos nós. Certo? Aqui estamos nós. Com salas menores, com data centers menores, 2, 3 racks, áreas de 50 metros quadrados, 30 metros quadrados, 10 metros quadrados, estamos aqui. Então, o recomendado é de 15 a 32 graus. Tudo vai depender da área a ser coberta, dos equipamentos, certo? Mas isso é aceitável. Ok? O que seria permitida? É um exagero aqui, né? De 5 a 45. Mas o que quer dizer isso aqui? Com 45 graus, vai queimar meu servidor? Não necessariamente. Isso aqui são valores, pessoal, genéricos, né? Mas são valores baseados em recomendações de uma sociedade que trata só disso. Os níveis de umidade aceitos ficam aí entre 20% e 80%. Isso também existe lá nessa norma. Claro que essas temperaturas e umidade depende da altitude, né? Depende da pressão. Então tem outras coisas aí envolvidas. Eu estou falando aqui de forma bem aberta, né? Pensando aí em locais mais comuns possíveis, certo? Que se enquadra quase todo mundo aí. Bom, tá aí. E se a temperatura não ficar, né, dentro desses limites aí, ficar fora do que é permitido, o que vai vir a acontecer? Então os equipamentos começarão a apresentar falhas. Normalmente com temperatura abaixo de 10 graus ou acima de 27. Já começa a aparecer problemas, certo? O 27 aqui, como eu falei, é a temperatura, pessoal, externa, né? Não é a temperatura interna dos equipamentos. Então, alguns sintomas que serão observados quando essas temperaturas não estiverem corretas. Então, travamentos aleatórios, reboots constantes, desempenho reduzido, falhas em sistemas, erros nos discos, queima de fonte de alimentação, coolers ativados, então aumento de consumo de energia. Então começa a aparecer a tela azul do Windows, começa a aparecer a tela púrpura aqui, né, do VMware, começa a aparecer um kernel panic aqui do Linux. Esse é o efeito. É isso que vai começar a acontecer se a temperatura sair desse limite aceitável. Então as temperaturas dos componentes, né? Claro que esses valores aqui dependem dos modelos, mas assim, para você ter uma ideia, uma placa-mãe pode trabalhar de 20 a 80 graus centígrados. Isso é um normal. 50 graus centígrados seria quando está inativa. Uma CPU não pode passar de 80 graus. Se passar 80 graus, vai começar a ter problemas. Uma placa de vídeo, a GPU, não pode passar também dos 80.
Memória, temperaturas aceitáveis acima de 50 graus. Também depende do tipo, certo? DDR4, DDR5, eles têm temperaturas diferentes. Um HD acima de 60 graus vai começar a ficar apresentando problemas, apresentando falhas. Em HDs mais antigos, esse valor ainda é mais baixo. Então, acima de 50 graus aqui, possivelmente vão aparecer erros no meio físico. Erros incorrigíveis nos discos. Então, acima de 45, isso aqui são valores medidos numa pesquisa que o Google fez, vou mostrar para vocês depois. A taxa de falhas começa a aumentar bastante, certo? Então, acima de 45 já é um problema. Veja, não é 45 graus no data center, é 45 graus medidos no HD. E menos de 25 graus também. Interessante, né? Valores de temperatura mais baixas. Um SSD fica aí entre 30 graus e 65 graus. Então tem uma taxa um pouco mais tolerante aí do que um HD. Acima de 70 graus, um SSD, a probabilidade de falhas permanentes aumenta criticamente. Em relação ao switch, vai depender muito do modelo, certo? Mas acima de 40 graus, claro que o que acontece nos switches, né? Existem coolers para fazer a refrigeração, né? Porque normalmente esses equipamentos estão ligados em racks em paredes, nem todos estão em data center, né? Então pega uma situação como essa aqui. Tem que ter um exaustor aqui em cima para tirar o calor aqui, né, do rack. O próprio switch tem que ter um cooler aqui para poder fazer isso. Alguns switches não tem, né, cooler. Então eles têm uma situação térmica melhor. Então imagine colocar um rack desse exposto ao calor, fechado, sem nenhuma ventilação, sem nenhuma exaustão aqui. Isso seria pedir para dar problema na rede, certo? Então assim, qual é a temperatura ideal? Nesse relatório técnico aqui, Temperature Management in Data Centers, Why Some Might Like It Hot, 2012, o que os autores fizeram? Eles analisaram 3 data centers em relação a falhas de disco relacionadas à temperatura. Então, as condições ambientais do data center do Google. O foco dos caras era disco. Então, o trabalho trouxe várias considerações importantes sobre a relação temperatura versus falhas de componentes. Os autores apresentaram testes onde a variação da temperatura influencia mais nas falhas, então a variação mais do que a temperatura estável, mesmo mais alta. Então o que era o pensamento antes desse trabalho aqui? A temperatura do data center tem que ser o mais baixa possível. Mas qual é o problema? O custo de manter um data center com uma temperatura extremamente baixa é muito alto. Então o que eles analisaram? Se aumentar um pouco a temperatura, não afeta o desempenho do data center. Não afeta a confiabilidade dos componentes. Então, aumentar isso reduz o custo e tu não perde nada, certo? Teoricamente, não afeta os componentes com falhas. Mas olha só, outra constatação, né? Claro, isso aí são data centers que podem fazer isso, né? Mas o que os caras avaliaram? A economia de energia com a climatização torna o risco da perda de algum componente de hardware aceitável. Então é o seguinte, eu vou gastar X de grana em energia. Agora, se eu reduzir aqui um pouco que eu pago e eu tiver um problema de hardware, compensa. Eu pego essa grana economizada aqui e adquiro outro hardware. Essa é a ideia hoje. Essa é a ideia que se tem hoje. Vale para todo mundo? Para os caras do Google, sim. Aqui tem, então, esse trabalho aqui. Ele é facilmente encontrado na internet, ele está aberto, certo? No Google Scholar vocês podem achar ele.
Então aqui tem toda uma introdução bem interessante aqui, falando sobre as questões de temperatura utilizadas nos data centers de grande porte, né? Aí aparece data centers do Google, Facebook, né? Aqui fala sobre, por exemplo, a economia anual, ó, de energia, 250 mil dólares por ano. Então se queimar uns HDs, eu pago os HDs, sobra dinheiro. Essa é a ideia. Mas para isso funcionar, esses data centers têm que ter redundância, né? Tem que ter tecnologias que permitam que tu tenha paradas e não haja problemas de indisponibilidade. Ok? Bom, então assim, resumidamente, a resposta para qual a temperatura ideal depende do que vai se fazer no data center. Mas assim, de forma geral, certo? Se tem equipamentos de climatização que são homologados para uso em data center, ou seja, ar-condicionado de alta precisão, certo? Com balanceamento, com cluster, bom, pode botar 11 graus, mas tu não vai ganhar nada, entende? O que tu vai ganhar? Nada de desempenho. Tu poderia pegar esse data center que hoje está em 16 graus, tu pode botar esse cara aqui em 23 graus e tu não vai ter diferença nenhuma de desempenho. A diferença vai estar no seguinte, enquanto tu vai economizar de dinheiro. Porque tu paga mensalmente para manter esse 16 aqui, de forma desnecessária. Mas se há motivo para isso, ok, tem que ter equipamentos para garantir isso. Agora, sistemas domésticos podem usar as orientações mínimas da ASHRAE. O que são as mínimas? Olha, 22, 23 graus seria uma boa opção. Então, se manter uma sala de servidores em 23 graus, está excelente. Não precisa menos que isso. O que tu ganha aqui? O teu equipamento doméstico aqui de ar-condicionado vai ter uma sobrevida muito maior. Tu vai ter menos manutenção, menos risco de parada de ar-condicionado. Tem regiões no país aqui que a temperatura é extremamente alta. Não existe uma variação tão grande de temperatura, certo? Então, tu vai trabalhar muitas vezes a pleno nos ar-condicionados para manter 16 graus, certo? Então, não precisa disso, cara. Não precisa disso aqui. Isso aqui tu vai derreter o teu ar-condicionado que era para gelar. É isso que tu vai fazer. Então, motivos para uso de temperaturas mais altas. O que tu ganha? Aumenta o tempo de vida útil dos aparelhos de ar-condicionado. Ótimo. Redução do consumo de energia. Beleza. O que mais? Devido às temperaturas recomendadas para o funcionamento dos equipamentos, não haverá, olha só, nenhum prejuízo de desempenho. Então eu posso fazer isso e não perder nada. Aliás, vou só ganhar. Vou reduzir minha conta de energia, vou reduzir o valor que eu gasto para manutenção do ar-condicionado ou para uma possível aquisição de novo ar-condicionado e vou diminuir as chances de uma indisponibilidade do meu data center porque o meu ar-condicionado se foi e eu vou ter que desligar os equipamentos, senão vai queimar tudo. Então, não há motivo para se ter uma temperatura tão baixa dentro de um data center. Então, se o Google faz isso, cara, se o Google faz isso, por que não podemos fazer? Por que nós não podemos fazer? Então, pessoal, essa é a ideia desse vídeo, certo? Então, avaliem as condições que vocês têm hoje na sua sala de servidores e percebam que vocês não vão ter ganho de desempenho nenhum se vocês baixarem a temperatura. Aliás, vocês vão ter só problemas aí a curto e a médio prazo, com certeza. Então, essa é a ideia que eu queria disponibilizar para vocês aqui, né? E tentar ajudar de alguma forma. Muito obrigado.